Neste vídeo, iremos falar sobre o tema saúde e segurança do trabalho. Todos os dias, milhares de motoristas rodoviários enfrentam uma rotina pesada, como trânsito intenso, calor, ruídos e até mesmo violência urbana. O que muitos não sabem é que isso está relacionado diretamente à sua saúde física e mental, e que isso pode ocasionar em riscos graves. Por esse motivo, nós, alunos da Nação Graças, fizemos esse projeto para poder conscientizar e mitigar sobre os riscos do motorista rodoviário. A Fundacentro reconhece que os motoristas de transporte público estão expostos a agentes internos e externos, como ergonomia inadequada, congestionamento, clima e até mesmo falta de segurança nas ruas. O estresse é o mal do século XXI, conforme os dados da Fundação revelam em um estudo feito com 1.200 trabalhadores rodoviários. E para representar agora, temos um vídeo de um motorista que está atuando na área há anos. Boa noite, sou Tito Santana, sou motorista de coletivo há 5 anos, amo o que eu faço, faço com prazer, porém tem seus desafios, né? Quanto ao risco de saúde, né? Já tive problema, tenho problemas um pouco de audição devido ao ruído, né, no motor, né? Muito barulho no motor, né? A circulação, trabalho muito tempo sentado, né? Às vezes eu trabalho, às vezes da cãibra, que ela tem que levantar um pouco, né? Falta articulação. E é isso aí, insônia, né, devido aos horários, né, acorda cedo, dormir tarde, tá certo? É uma coisa que eu amo, gosto de fazer. Trabalho motorista há 5 anos, porém tem esses desafios aí quanto a problemas de saúde, né? Com relação ao seu trabalho, o senhor considera seu trabalho de risco, com alto risco para a sua saúde? Sim, muito risco. Primeiro, a gente trabalho coletivo de ônibus de interurbano, né? Urbano, interior também. E BR, a gente pega BR, né? Tem as PR da vida aí, né? Lidar com trânsito não é fácil não, principalmente em BR. É, Quanto à velocidade também, não pode, na BR não pode abaixo de 60 por hora, de 70, 80, 90 por hora. Então lidar com risco sim, quanto o trânsito isso aí. E na saúde também, né? Agradeço aí a oportunidade pela entrevista aí, agradecer a causa, né? Dos motoristas aí. Agradeço a oportunidade e forte abraço e uma boa noite aí. De acordo com o Ministério do Trabalho, o afastamento dos motoristas não é apenas uma causa única. Tem um motivo por quê, que no caso é sua legislação e também suas condições de trabalho. A seguir, temos a opinião do Dr. Igor Góes sobre o tema. Olá, meu nome é Igor, sou médico do trabalho, sou perito judicial e vim responder 3 perguntas que foram formuladas e que estão diretamente relacionadas, né, à minha formação e minha área de atuação. A primeira pergunta seria: quais as consequências a exposição prolongada ao ruído, calor e vibração no motorista, né? Tanto o ruído quanto o calor quanto a vibração, eles são classificados como risco físico, que é um dos riscos ocupacionais que nós conhecemos, né? Quando falamos em exposição prolongada ao ruído, não podemos deixar de mencionar, né, a famosa PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído, que é uma perda, de fato, progressiva e irreversível, levando a danos nas células do ouvido que são irreversíveis, né? Além disso, o paciente pode cursar com sintomas auditivos associados, como, por exemplo, queixa de zumbido e queixa de tontura, tá? Quanto à questão da exposição prolongada ao calor, podemos falar numa desidratação, né? Uma fadiga térmica, trazendo sintomas físicos como tontura, cefaleia, mal-estar, fraqueza, prostração, alteração psicomotora. Então, uma pessoa que está exposta a um calor excessivo pode ter uma alteração temporária do raciocínio, da cognição, pode vir a sofrer desmaios, né? E, obviamente, pode vir a sofrer acidentes de trabalho, né? Acidentes decorrentes de um mal súbito, de um mal-estar súbito, tá? Quanto à questão da vibração, quando falamos em vibração ocupacional, também podemos falar em perda auditiva,
tá? A perda auditiva também está relacionada a uma vibração excessiva, pode estar relacionada a uma vibração excessiva, né? Além disso, podemos falar também nas DORTs, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, antigamente chamadas e conhecidas como LER, lesão por esforço repetitivo. Então, uma vibração excessiva pode levar a uma discopatia vertebral, alterações dos discos intervertebrais, alterações das articulações, dos tendões, né? Como tenossinovites, tendinites, entre outros. Outra pergunta que foi elaborada é: no que o estresse contínuo da profissão, como privação de descanso e jornada excessiva, podem acarretar? Bom, quando a pessoa dorme pouco, descansa pouco, né, ela tem um aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, e acaba provocando uma sobrecarga cardiovascular. Então, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de desenvolver hipertensão arterial sistêmica, né? A pessoa que dorme pouco tem um metabolismo mais lento, também aumenta o risco de doenças metabólicas, como diabetes, dislipidemia e obesidade, né? Do ponto de vista psíquico, né, há um aumento da irritabilidade, da ansiedade, insônia propriamente dita, né? E essas situações, sem sombra de dúvida, estão diretamente relacionadas aos transtornos mentais relacionados ao trabalho, como, por exemplo, o burnout, que é muito falado na mídia, a ansiedade, a depressão. Também podemos falar em alterações no nosso sistema imunológico. Uma pessoa que dorme pouco, que descansa pouco, ela tem um sistema imunológico um pouco mais frágil, então aumenta o risco aí de doenças, de infecções, né? Podemos também falar de sintomas gastrointestinais, como azia, queimação, refluxo gastroesofágico, tá? E por fim, é importante abordar que aquelas profissões em que são conhecidas, né, em relação à privação de sono, jornadas excessivas de trabalho, né, há de fato uma correlação com o uso, aumento o uso indiscriminado de drogas, seja tanto drogas lícitas como o álcool, como o tabaco, também como drogas ilícitas, as anfetaminas, a cocaína, entre outros, né? Então há um aumento do consumo de drogas, do consumo exagerado de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. E toda essa circunstância, todo esse cenário contribui, né, para acidentes. Então aumenta o risco de acidentes de trabalho como um todo, né? Então a pessoa que não dorme bem, ou dorme pouco e que trabalha demais, tem de fato uma alteração da concentração, do raciocínio, fica mais lento, né? O pensamento fica mais lentificado, há uma alteração da memória, não fixa as informações, né? Então, isso tudo leva a um estresse ocupacional relevante. A terceira e última pergunta é: qual é o período para que estas consequências se mostrem significativas ou permanentes? Bom, é uma pergunta um pouco subjetiva, né? Porque tudo vai depender da quantidade, da intensidade de exposição, né? Quando nós falamos em PAI, em perda auditiva induzida por ruído, é uma exposição prolongada, né? Que demanda aí anos de exposição a ruídos excessivos, sem a devida proteção, para que venha a apresentar um quadro de perda auditiva que ele vai ser progressivo, né? A perda, o grau de perda vai aumentando conforme tem a exposição, né? Em relação à exposição ao calor, né, por exemplo, é uma reação aguda. A pessoa que é exposta a temperaturas elevadas pode ter essa fadiga,
térmica, né, essa desidratação, esse mal-estar, em questão de minutos ou horas, né? Obviamente que também depende, né, de indivíduo para indivíduo, né? Já em relação, por exemplo, à vibração, né? eh, Também a gente pensa quando fala em DORTs, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, um certo período de latência, né? Então, a grosso modo, é, 2, 3 anos, né, para a gente poder correlacionar alguma doença osteomuscular com a exposição à vibração, né? Obviamente que sintomas de fadiga muscular, sintomas iniciais de dores articulares, né, elas podem acontecer em uma exposição curta, né, de tempo, né, em poucos dias a pessoa pode vir a ter esse quadro sintomatológico, né, mas a apresentar de fato uma alteração estrutural aí daquela articulação, demanda um período um pouquinho maior, tá? Já em relação ao estresse crônico, privação de sono e jornadas excessivas, né, também é subjetivo, vai depender do limiar de tolerância de cada indivíduo, né, mas de modo geral é uma exposição aí de semanas para meses, né. Entretanto, uma privação de sono, a irritabilidade ela é aguda, ela é momentânea, ela é imediata, né? Então a pessoa que fica uma noite sem dormir, ela vai de fato ter o dia seguinte com irritabilidade, com ansiedade, com alteração do raciocínio, da cognição e tudo mais, né? Mas para desencadear uma doença mental relacionada ao trabalho, como burnout, depressão, ansiedade, né, a gente também pensa numa exposição mais consistente, né, mais prolongada, né. A lei do motorista, 13.110 de 2015, estabelece que, junto com suas normas, regras de descanso que, quando descumpridas, aumentam consideravelmente os riscos de segurança e saúde. A ausência do período mínimo de 11 horas entre as jornadas e de 30 minutos a cada 4 horas aumenta a exaustão, sonolência e diminuição dos reflexos, que pode ocasionar em um acidente de trabalho. Além disso, a rotina sob pressão e estresse pode ocasionar em insônia e falta de concentração, que pode diretamente afetar a saúde psicológica do profissional. E com isso, buscamos levar informações e reconhecimento para a causa, diminuindo os riscos ocupacionais e também aumentando a saúde e segurança dos profissionais afetados pelos malefícios da profissão.